Olá, tudo bem? Os estudos com relação à Lei 9394/96, que nós estamos detalhando e olhando com cuidado com relação a essa legislação, e o princípio da democracia, o princípio da gestão democrática, nos leva ainda a pensar e a compreender alguns movimentos da sociedade no sentido da política educacional do Estado, não é? Lembrando, é importante sempre retomar, quando eu falo Estado, eu estou falando o Estado no âmbito federal, o Estado no âmbito estadual e o Estado no âmbito municipal. Tudo isso é Estado, certo? Então, lembrando que é no município que as coisas acontecem, né? Então, veja, esses três níveis, eles são igualmente importantes, né? Nenhum, do ponto de vista de uma análise mais, digamos, profunda, crítica e política, os três níveis são importantes. O município não deixa de ser menos importante que a questão do Estado e mesmo em nível federal, né? Então, isso para nós é o Estado, do ponto de vista moderno, contemporâneo, né? Cada qual com a sua responsabilidade, cada qual com a sua especificidade e com a sua natureza. Vamos lá para os nossos slides ainda detalhar a questão, né, desse princípio, não é? Que é o artigo 3º da Lei 9394/96, que diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí, vejam só, o inciso 8, que imita o inciso 6º. Lá no slide a gente pode fazer essa relação. O inciso 8 da Lei 9394 faz basicamente uma cópia do inciso 6º da Constituição Federal. Então, se perguntarem a vocês aonde surge esse princípio da gestão democrática, surge da onde? Não é? Primeiro, do ponto de vista jurídico do Estado, surge da Constituição. Não é? Então, esse é a origem da gestão democrática, ela surge do ponto de vista legal, constitucional, né, do artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Do ponto de vista histórico, esse princípio surge dos movimentos da sociedade, né? Dos movimentos sociais, dos grupos sociais, dos movimentos de professores, dos movimentos de alunos, movimentos de pais, né? Movimentos dos diversos grupos sociais excluídos, né? Até então, os movimentos da população negra, afrodescendente, dos movimentos indígenas e outros movimentos até então minoritários, né? Dos movimentos feministas também, importante lembrar. E ainda lá no inciso 8, vamos ainda analisar aquele ponto, né? Aquele tópico. A educação é um direito de todo cidadão. Vejam só, né? A palavra direito aparece ali. Sendo assim, para o Estado e para a família, é estabelecida uma obrigação, o dever de oferecer e garantir educação a todos e todas, né? Então, essa questão, né, do direito da cidadania, né, ela amplia-se a partir desse princípio. Tá? Então, há uma ampliação. Daí a necessidade de abolirmos qualquer preconceito ou qualquer dificuldade de aceitação quando se fala, por exemplo, em políticas de cotas, em políticas de inclusão, os alunos da área da surdez, né, os deficientes visuais, a acessibilidade, né, ao sistema educacional. Então, é um direito de todo cidadão, de toda a cidadania moderna, contemporânea, digamos assim. Não é? Então, esse princípio, analisando do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, e saindo do âmbito da lei, não é? Há que pensarmos de forma mais ampla, mais universalizante, né? Quando se fala em políticas de inclusão. Porque garantir o direito, o Estado
cabe ao Estado implementar políticas de inclusão, né? Entre elas, as diversas políticas. E olhando hoje, do ponto de vista, por exemplo, do acesso ao ensino superior, a política de cotas é um dado importante dentro da sociedade, né? A inclusão dos chamados, né, entre aspas, deficientes visuais, deficientes físicos, né? Toda a política de acessibilidade. Então, esse princípio da gestão democrática, ele não se restringe à questão legal, né? O princípio da gestão democrática, pensando do ponto de vista político, ele se amplia, né, para todos os âmbitos da sociedade, né? Os diversos movimentos de inclusão históricos, que não é de hoje, né? A população afrodescendente, né, a população negra do Brasil excluída, que foi excluída secularmente, séculos e séculos de exclusão dentro da sociedade brasileira, e agora esse movimento, né, de acessibilidade, de inclusão na educação básica, na educação superior principalmente. Então, esse processo das políticas do Estado de garantia de direitos, como eu já falei anteriormente, não é? Que a Constituição de 1988 traz essa garantia de direitos. Os movimentos da sociedade vão exigir esse acesso a um sistema educacional, não é? Ao acesso à educação infantil, ao fundamental, ao ensino médio, ao ensino superior. Então, o acesso é a palavra-chave. Garantir o acesso, garantir o direito é uma política fundamental. Não podemos nos afastar dessa compreensão. Enquanto educadores, enquanto professores, enquanto alunos, acadêmicos. Então, o princípio da gestão democrática não é só uma letra, não é só uma palavra, não é só um inciso, não é? É colocado num documento chamado Constituição Federal ou na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao se colocar o princípio da gestão democrática como fundamental na nossa legislação e no nosso sistema educacional, há também que garantir esse direito. Então, amplia-se aqui um leque importante para nós refletirmos de forma consciente, não é? A necessidade de políticas, de uma legislação dentro de um sistema educacional que até então desconsiderava uma grande parcela da população brasileira, né? Excluídos, não é? Tanto do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, e essa parcela da população, a partir desse princípio garantido, ela começa a exigir, a se mobilizar e a buscar também os seus direitos, não é? Que é extremamente legítimo do ponto de vista político, do ponto de vista, não é, de pensar a sociedade na sua diversidade, né? Nós vamos falar muito também com relação à questão da diversidade dentro do nosso sistema educacional, que é uma característica não só do Brasil, mas do mundo em geral, né? A diversidade como elemento aí importante de garantia de direitos, garantir direitos a quem até então não tinha essa garantia. Isso se sintetiza o nosso princípio da gestão democrática. Não é somente uma questão de natureza política eleitoral, né? Garantir a eleição de diretores das escolas, na educação básica principalmente, só garantir a eleição de diretores para os estabelecimentos de ensino não significa a garantia de uma gestão democrática, né? Necessariamente. É necessário ir além. É preciso pensar também eleição de diretores, garantia de direitos, acesso e permanência dentro de um sistema educacional que, como nós já falamos, estamos ainda em processo de construção
de desenvolvimento, ainda há muito que se fazer com relação a garantir esses direitos, a garantia de direitos com relação à educação. Educação infantil, fundamental, educação básica e ainda no ensino superior, que ainda é muito excludente. Então, nós estamos ainda no processo de construção. Tá ok? Um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula.